Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast do Power Hub Business DOR Sapucaia do Sul. E estamos aqui hoje com os convidados ilustres, o presidente da Power Hub Business de Esteio e também de Sapucaia, o Gilberto, e à minha frente o doutor Carlos Eduardo, também conhecido como Maninho, que na sequência vai se apresentar. Eu poderia aqui ficar 15 minutos falando do currículo dele, mas eu vou deixar ele se apresentar para ele falar à vontade. Mas vamos começar aqui pelas apresentações. Eu sou o Delci Colves, contador e CEO da The Colves Business. E ao meu lado... Gilberto Zanato, sou contador, administrador, sou franqueado da The Colves na cidade de Esteio, presidente da Power Hub lá em Esteio. Já fizemos 2 anos de encontro, 21 encontros, e agora nós começamos em Sapucaia. Sapucaia a gente já fez um encontro, e a nossa confraria ela já é itinerante pelo sentido próprio dela. E Sapucaia, então eu tenho uma surpresa, inclusive, para falar para o Delci aqui agora, que ela começa mais itinerante ainda, porque o segundo encontro nós vamos fazer em São Leopoldo. A confraria de Sapucaia já vai estar invadindo outros espaços. A última confraria que a gente fez de Sapucaia, que foi a primeira, nós tivemos 37 empresas. E dessas 37 empresas, tinha Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O que mostra que o movimento da confraria, ele tá, a palavra não é usar gigante, assim, ele tá muito grande. Tá, mas agora, já que tu falou em 37 do primeiro encontro da Power Hub Sapucaia, quantos que teve no primeiro encontro de Esteio? 18 empresas. E quantas teve na última de Esteio? Na última, ela tem mantido uma média sempre de mais de 60 empresas. Mas já fizemos encontro na confraria de Esteio com 113 empresas num único evento. Muito bom. Passando logo a palavra para o Dr. Carlos Eduardo, o Maninho, para ele então fazer a sua apresentação. Então, é um prazer poder estar participando hoje aqui do programa. Como o Gilberto falou, ele já me convidou várias vezes para ir na confraria, estou devendo essa visita, né, Delci? Mas em breve nós vamos estar lá participando também. Bom, meu nome é Carlos Eduardo, né, mais conhecido como Maninho. Então, eu desde muito novo eu comecei a minha vida como nos grupos de jovens, né, da Igreja Católica. E ali a gente desenvolveu uma certa liderança, e a gente sabe como é a política, olhando hoje, né? Tu vê as lideranças, tu tenta puxar pro teu partido, pra participação e tal. Então eu recebia, na época, com 18 anos, muitos convites para participar, para concorrer vereador, para ir para a juventude dos partidos e tal. E eu não misturava com aquilo que nós fazíamos lá na igreja e tal, não aceitava. E lá pelas tantas, lá, o meu amigo, compadre Emerson, lá, uma barbeirinha de Sapucaia, ele me veio com a ideia de por que eu não me candidatava ao conselho tutelar, né? Por que tu não... Então, já que tu não quer ir para política, por que não te candidata ao conselho tutelar? Tu pode ajudar as crianças, tal e tal. E na época eu também era empreendedor, eu tinha uma loja da Claro, né? A gente pegou toda aquela migração da Claro Digital, do Papagaio para Claro, né? Que era aqui em Canoas a loja. Nós tínhamos uma no centro, uma na Matias, depois fomos para Porto Alegre e estávamos expandindo, né? Junto com a Claro Digital, e eu fui então para esse desafio de concorrer ao conselho tutelar. E realmente, né, comecei a me envolver e me apaixonei por aquilo. Né, me elegi já na primeira campanha do Conselho Tutelar, fiz 842 votos, se não me engano, 882 votos. Depois fui para reeleição, ali o pessoal também convidando para concorrer a vereador, fiz 942 votos. Nesse processo todo, de conhecer as políticas públicas para as crianças, para os adolescentes, eu via também essa falta de engajamento na política, né, partidária para dentro da Câmara de Vereadores. A gente começou a conhecer mais, porque tu acaba lidando com toda a rede, né, junto ao Conselho Tutelar, e tu via muitas coisas que podiam melhorar. Então fui, né, me filiei ao MDB, partido que eu estou até hoje, concorri na minha primeira eleição para vereador. Na minha primeira eleição já fiz 1.778 votos. Não me elegi, fui o 5º vereador mais votado, e vereador com os 900 votos que acabaram sendo eleitos por causa da legenda partidária.
mas não critico porque acredito que tem que ter um partido, tem que ter um movimento por trás, né? O político não pode ser solto, né, nas suas ideias. Não me elegendo, então, assumi a Secretaria do Meio Ambiente de Sapucaia. Na Secretaria do Meio Ambiente a gente teve um certo destaque, né, eu posso dizer assim. Nós conseguimos fazer coisas que eu enxergo uma das gestões com mais entrega no município até hoje. Não foi porque eu fui, mas por toda a equipe que a gente conseguiu construir na época. Teve um concurso público, a gente conseguiu capacitar com engenheiro, com biólogos, veterinários, engenheiros químicos, engenheiros agrônomos. A gente trouxe toda uma gama de profissionais para dentro da secretaria. Conseguimos reduzir custos da secretaria e buscar mais recursos. Construímos a antiga prefeitura que estava lá depredada, era um prédio abandonado, servia para uso de drogas, prostituição. Então nós reformamos, transformamos na Secretaria do Meio Ambiente, com um centro de educação ambiental dentro dela, com um auditório dentro da secretaria. Fizemos essa grande entrega, implementamos a coleta seletiva que está até hoje não mais valorizada, né? Na época nós valorizávamos a coleta seletiva, a cooperativa, né? Estávamos incentivando, infelizmente o prefeito de hoje não dá o mesmo valor que nós fizemos na época, né? E está estagnada, deveria estar ampliando cada vez mais, porque é fundamental, não só para o meio ambiente, mas também para as famílias que dependem daquele recurso. Decorrente desse trabalho, e por aí vai, várias coisas que nós implementamos. Fizemos um centro de castração, nós tínhamos a unidade móvel de bem-estar animal. Então, conseguimos fazer muitas entregas durante os 3 anos e meio que eu fiquei na Secretaria do Meio Ambiente. Concorri novamente a vereador, fiz uma votação de 2.270 votos, fui 3º vereador, o 4º mais votado, não me lembro na época. Fizemos um baita de um trabalho na Câmara de Vereadores, né? O destaque foi que, na época, então, com apenas um mandato, fui convidado pelo prefeito e pelos demais vereadores a conduzir um projeto, né, ser candidato a prefeito. E assim eu fiz, né, fui candidato a prefeito, veio a pandemia, né, atravessou toda a nossa programação, né, não conseguimos fazer todas aquelas ações que nós pretendíamos fazer, botar um nome, né, mostrar o projeto, mostrar a ideia, como íamos conduzir, tudo que nós pretendíamos fazer por causa da pandemia. Fizemos isso de forma digital, o que nos atrapalhou bastante, mas ainda logramos isso, né? Saímos de 1% nas pesquisas, alcançando 38% dos votos da cidade, mais de 22 mil votos, né, nós fizemos naquela ocasião, e também teve toda uma situação onde a oposição se uniu para vencer as eleições e tal. Depois disso, então, eu trabalhei por um tempo com o atual vice-governador, no período ele era deputado estadual, e também na minha profissão como psicólogo. Eu tenho meu consultório desde 2017, no prédio da CIS Sapucaia, onde eu atuo até hoje. Então, eu fiquei, né, trabalhando com o vice-governador hoje, na época deputado Gabriel Souto, no período que ele foi líder da Câmara da Assembleia, e depois, então, em 2023, nós assumimos a Expo Inter, né, e na Expo Inter eu estou até hoje como diretor de eventos, e eu acho que a gente pode trocar umas ideias com tudo que a gente conseguiu fazer no parque até hoje, daqui para frente. Né? Claro, ótimo. Bom, Gilberto, eu vou comentar um pouquinho aqui, um pouco das nossas regras que a gente tem dentro do Power Hub Business, né? A gente tem algumas regras, e as regras bem básicas, até para o ouvinte ficar sabendo, porque o Maninho, ele falou sobre política, e falar sobre política pode. Discutir política? Pode. O que nós pedimos, e isso está numa das regras, na regra número 11, que é onde diz assim, proibido discutir ou postar assuntos relacionados a futebol, para não dar treta, política partidária e religião, ou de cunho sexual. Por que isso? Porque nossa confraria, ela é uma confraria totalmente aberta. Não importa se tu é vermelho ou azul, se tu é homem, se tu é mulher, ou se tem um terceiro gênero. Não é nesse aspecto que nós não pegamos do partido de direita, de esquerda. É aberto para todos, basta ser empresário. E aí a gente cuida uma coisa, né, para o empresariado, é fazer negócios, gerar oportunidade de negócios, maninho. Então eu quis dizer isso porque como é o nosso primeiro Power Hub de Sapucaia,
não é do Power Hub, o podcast. O Power Hub é o segundo já. Sim. Nós vamos fazer o segundo encontro agora. Em São Leopoldo. Que vai ser em São Leopoldo, tu vê. O Gilberto é de Esteio, o Maninho é de Sapucaia, e nós vamos fazer o Power Hub de Sapucaia em São Leopoldo. Tá aí meio confusa a coisa, mas é por aí, tá? Sim. E agora, Maninho, conta pra nós aí, vamos falar um pouco assim, ó. Tu assumiu lá a Expo Inter como diretor da Expo Inter. Sim. Esse é um dos maiores, se não o maior, parque de exposição do meio rural, né? De campo, para principalmente animais de corte, leiteiros, e é um dos maiores do mundo, se não for o maior, né? A Expo Inter em si é a maior feira da América Latina a céu aberto, né, com animais, do agronegócio. Então, ela é, assim, uma feira, né, internacional. E ali o parque nós temos uma área de 142 hectares, onde realmente não sobra um espaço, né, durante a Expo Inter. Ele é 100% ocupado, né? Isso é bom. E aí entramos em Esteio. Exatamente. Ele é 5% da área de Esteio hoje é o Parque Assis Brasil. Né? 5%, né? O prefeito de Esteio, Felipe Costela, teve aqui num nossos encontros e ele comentou que o Esteio é o menor município em área do estado do Rio Grande do Sul e o quarto menor do Brasil. Sim, o menor município em área, né, sem uma área rural consolidada, né, tem uma pequena lavoura de arroz ali atrás do parque, né, e é onde cedia a maior feira do agronegócio. Né? A maior feira do agronegócio da América Latina, né, e uma das maiores do mundo, né. E nós tivemos 2.300 expositores em 25, desculpa. E na onde que ele é assim, lógico, a gente falou do agronegócio. O agronegócio hoje é a mola propulsora da economia brasileira, tá? Vamos ser bem sinceros. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala em 40% do PIB, mas é um pouco mais ainda, né? Se for botar na ponta do lápis. Isto, né? Contando que nós tivemos nos últimos anos ali 3 ou 4 estiagens e uma enchente. Então, a resiliência do agronegócio gaúcho, e isso é mostrado muito e trabalhado durante o período da Expo Inter, inclusive mostrando o tamanho do agro gaúcho para, né, para o governo federal, para o Brasil em si, para eles conseguirem enxergar as reivindicações que a gente faz, né, principalmente durante a Expo Inter, mas que é debatido no agronegócio durante o ano inteiro, né? E nesse período assim, Maninho, tu comentou ali porque esse período tu pegou a enchente ali, né? Tu também pegou o período da pandemia, né? Sim. Mas o período, acho que a pandemia afetou diretamente, porque todos os eventos foram cancelados, né? Então... Teve de forma digital a Expo Inter, né? 2021 e 2022, se não me engano, foi de forma digital. E nós tivemos essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, que foi a enchente de 2024, né? E o Parque de Exposição também foi afetado, né? Sim, né? Nós fizemos, depois da pandemia, nós tivemos a feira de 2023, onde tinha sido a maior feira histórica, né? Em número de pessoas, mais de 800 mil pessoas passaram pelo parque. E quando a gente fala em números de pessoas, ali a gente tem os números reais, porque ele é catraca, né? Em 24 a gente já começou também com a leitura facial nos portões para ter o número real de pessoas que adentram o Parque Assis Brasil. Né? Então nós tivemos mais de 800 mil pessoas visitando o parque em 2023. 24, nós não conseguimos... os números, nós tivemos algumas divergências nos números, né? De acordo com a empresa que ganhou a licitação da portaria, que nós computamos então mais de 600 mil pessoas, né? Mas nós acreditamos que ainda foi maior esse número. Em 2025, né, nós tivemos mais de 1.023.000 pessoas passando pelo Parque Assis Brasil, em números reais. Né? Então, sim, foi a maior feira da história, não em vendas e negócios, porque essa foi a de 24, onde teve os incentivos, né, devido à catástrofe da enchente, que nós vendemos mais de 8,1 bilhões durante a Expo Inter no ano de 2024. Em 25, ela foi maior do que a expectativa em relação a outras feiras.
Que o Zanato está falando ali da Expo Direto, né? Que não foi a venda que era esperada, então isso poderia se repetir na Expo Inter, mas ainda vendeu mais do que o dobro do que era esperado, que era em torno de 2 bilhões, venderam mais de 4. E como tu falaste antes ali da questão da enchente, sim, né? Nós viemos, quem conhece o Parque Assis Brasil, consegue enxergar as grandes mudanças que nós fizemos desde 2023 até agora. Como a gente fez os pisos de todos os pavilhões, quando a gente fala fez os pisos dos pavilhões, mas só em 3 pavilhões nós temos 29 mil metros quadrados. Pegando o pavilhão internacional, que é 4.600, mais o da pequeno comércio, mais do gado de leite, mais do gado de corte. Nós fizemos a pintura de todos esses pavilhões, nós reformamos a rede elétrica, mesmo assim ainda tem muitas deficiências. E o principal legado que nós vamos deixar ali é a construção da rede hidráulica do parque, que historicamente tinha problema, tinha gastos extremos de água e de fuga de água, porque nós temos ali desde 1970, quando começou a Expo Inter, que era fazendo uma rede, que tem canos de barro ainda. Essa rede se ligou a uma segunda rede de quando começou o parque. Quando o parque ampliou, nós encontramos tem uma terceira rede ligada a essa rede. Então, conforme o pessoal ia fazendo, ela ia interligando uma na outra, né? E dava fuga, não tinha pressão suficiente, não podia usar os poços quando precisava, porque a água do poço não tinha pressão para tocar. Então, ali em 2024, nós tínhamos iniciado uma grande reforma geral para eliminar as redes antigas e fazer uma rede toda nova, hidráulica, no Parque Assis Brasil. E o que aconteceu? Nós, com o parque todo aberto, veio a enchente. Na verdade, nós tínhamos tirado a pavimentação, tinha passado a rede já e tínhamos colocado o aterro ali, a areia por cima, esperando uma chuva, porque vem a chuva compacta. E veio a chuva. Veio a chuva, só que veio muito mais chuva do que nós esperávamos. E o que aconteceu? Passou a chuva, né? A gente reuniu, o parque ficou 90% debaixo d'água, só não encheu aquela parte ali da Casa do Gaúcho, aí à frente. E, inclusive, nós servimos de apoio para a Corsã, com os nossos postos, a gente ativou para servir água para Sapucaí e Esteio ali, né? O pessoal buscava o tempo inteiro no Parque Assis Brasil, lá pela frente, porque o resto do parque ficou 90% debaixo d'água. Na área dos cimos de maquinário, lá o banheiro com 2,5 metros de água, que é a parte mais baixa, né? E nós temos o arroio, que a gente sabe, lá no fundo do parque, que começou por ali o transbordo, que a gente é bem próximo ao rio. Então, veio o desafio, vamos ou não vamos fazer a feira? Né? Porque o parque ficou, né, destruiu todas as casas, né? Nós abrimos um precedente para as empresas que não conseguiram reformar a tempo, né, poder, de certa forma, ou fazer parcerias, ou não vir no ano de 2024. Então, teve uma série de ações que a gente teve que tomar, mas o mais grave é o seguinte, nós estávamos com o parque, 60% das ruas abertas, né, esperando para fazer o calçamento, e quando baixou a água, ele não compactou, ele virou uma lama, era uma terra fofa, e tu não podia mais entrar com maquinário para tirar grande parte daquilo, então tu tinha que fazer de forma manual. Né? Nós estamos falando de 3,5 km de rede que estava dentro abertos. Então, e fechar aquelas ruas, né? Nós tínhamos na época uma rede elétrica, com 30% da rede elétrica do parque, ela era subterrânea, que ficou debaixo d'água. Né? A gente fez os testes, durante a feira começou a dar problemas, e isso o feirante não percebeu. Né? Então, muitas pessoas tinham medo, inclusive algumas entidades tinham medo de realizar a feira e não conseguir realizar a feira. Né? Porque o parque também serviu de apoio para o bairro Novo Esteio, que ficou completamente debaixo d'água. Então, 30 dias antes da feira, quando era para começar a montagem, nós tínhamos uma montanha de toneladas de entulhos do bairro Novo Esteio que estavam dentro do Parque Assis Brasil sendo retiradas. Para começar a montagem, né? As ruas estavam abertas. Quem veio uma semana antes, não tem como sair essa feira. Né? E como diz o nosso presidente do circo, não, a Expo Inter é um grande circo, ele quando vê tá armado e o espetáculo está acontecendo, vamos confiar que vai dar. O show não pode parar. Exatamente. Né? E aí a gente tem que tirar o chapéu para os nossos técnicos agrícolas do interior do estado, nossos tiarias, funcionários do parque, né? As entidades parceiras, Farsul, Cimes, a própria prefeitura de Esteio, né? Que todo mundo se uniu naquele momento para fazer a Expo Inter acontecer. Muito bom. E aí falando disso, falando de Expo Inter, falou de Esteio, mas vamos falar um pouco de Sapucaia, que é para nós hoje o nosso Power Hub é Sapucaia. Tu mora em Sapucaia, né, Maninho? Sim. E olhando Sapucaia num contexto assim, num contexto geopolítico, econômico, como é que tu vê para os próximos meses, anos,
Como é que vai estar Sapucaia para empreendedores, para investir em Sapucaia? Assim, a Sapucaia, dá para se dizer assim, que ele é uma terra fértil para o empreendedorismo. Porém, a gente precisa ainda fomentar muito isso. A gente viu que ontem foi inaugurado ali o Distrito Industrial de Sapucaia, reinaugurado, porque já foi inaugurado umas 10 vezes. Né? Quando eu fui secretário, a gente conseguiu algumas licenças que estavam travadas, fizeram uma inauguração, depois vem o outro prefeito, inaugura de novo, e assim eles vão fazendo inaugurações. Né? Parece que agora vai começar as primeiras construções. Mas ainda a gente precisa melhorar muito, né? Na questão do poder público, desburocratizar. A gente tem ainda, né, uma amarração muito grande na gestão pública de Sapucaia. Eu vivenciei, a gente conseguiu melhorar muito nas questões ambientais no período que eu estive lá. O pessoal tinha que renovar ano a ano as licenças ambientais, né, sendo que não tinha capacidade técnica, nem técnica teria, né, com os nossos técnicos, mas não teria capacidade humana de fazer todos aquele número grande de renovações. Isso travava muitas empresas, então a gente conseguiu fazer com que as licenças que já estavam com a licença permanente valessem por 2 ou 4 anos. Então, teve muitos avanços nos últimos anos, mas ainda tem muito a crescer, né? Mas, que nem tu falou, estrategicamente, logisticamente, é um ponto importante, né? Temos espaços para ampliar muito e eu acredito muito em Sapucaia, no potencial do nosso município. A maioria quem passa ali por Sapucaia conhece Sapucaia por causa do zoológico de Sapucaia, né? Sim. Mas tem muito mais coisas em Sapucaia, muito mais vida do que quem transita na BR porque vamos dizer assim, a BR ali passa o quê? 150 mil veículos por dia, daí para fora, né? E pouca gente conhece a realidade de Sapucaia. Na verdade, nós tínhamos uma imagem mais negativa de Sapucaia, nem tanto pela BR, mas mais pela RS-118, que também é uma via de grande circulação. Né? E nós tínhamos todas aquelas invasões na beira da RS ali, que ao longo dos anos foram, né, áreas de prostituição, enfim, né? Uhum. Não era uma imagem positiva. E muitas das pessoas que conhecem isso, a gente escuta, né? Mas eu passava aqui, né? Eu imagino, quando entra para dentro do município, eu imaginava outra coisa de Sapucaia. Né? Porque eles passavam ali e viam o quê? Muito lixo, entulho que o pessoal botava no entorno ali da RS-118, descarte de pneu, descarte de material, né, irregular, o cemitério à beira da RS ali também meio que abandonado, né? Ainda hoje está, pode melhorar muito ainda na questão de visual e de qualidade de cemitério. Eu entendo que ali é algo que tem que ter um investimento, porque as pessoas passam ali, muitas vezes. E o empresário que passa ali tem essa imagem, não vai querer investir no município, né, onde está trazendo essa imagem. Então a gente precisa melhorar, olhar para o todo do município, porque que nem tu falou, quem entra para dentro do município e começa a conhecer os potenciais do município sabe que tem muito a crescer, a se desenvolver. É um município novo ainda com 67 anos. Né? Isso. E tu, Gilberto, fala um pouco aí da tua expectativa com a Power Hub agora lá em Sapucaia. É bom dizer assim, a questão da expectativa, eu ainda acredito que o potencial de Sapucaia ele é bem maior, né? Pela questão do número de empreendedorismo, o tamanho da cidade, Sapucaia ela tem o dobro praticamente de empresas, de pessoas e de tamanho que Esteio, né? Então, tipo, eu tenho um conhecimento mais em Sapucaia, teoricamente, do que Esteio, porque morei alguns anos no início também em Sapucaia e trabalho, né, tenho algumas atividades com empresários em Sapucaia. Então, não vejo que... Voltamos ali, começamos, claro, com uma experiência agora, mas começamos com o número de 37, quando começamos com 18 lá atrás em Esteio. E complementando essa questão que o Maninho falou da RS-118, a RS-118 ela era o mesmo reflexo que Porto Alegre, ali naquela região da Ponte do Guaíba, uns 20 anos atrás. Eu trabalhei em Uruguaiano, viajava de noite, às vezes de carona com os motoristas dos caminhão, e nós passava de noite ali, era um negócio complicado. E várias vezes, comentando com pessoas de fora, do interior do estado, o pessoal comentava essa questão da RS. Hoje a RS ali, ela Sim. ficou bem visível, bem legal. Os empresários, alguns empresários, vou citar um exemplo de umas madeireiras que tem ali perto do cemitério, que elas estavam escondidas atrás
de uma favela, vamos dizer assim. Hoje o pessoal já conseguiu mostrar a cara, né? Porque aquele movimento não tem mais. E a questão da iluminação, né? Sim. A iluminação era horrível. Furasse um pneu ali, tu tava perdido. Então mudou muito. Mas assim, tem uma situação assim em Sapucaia e acaba sendo agravante entre Sapucaia e Esteio, que é a divisa. Uhum. Eu moro muito próximo da divisa, eu moro ali na Luiz Pasteur, eu costumo brincar que estou a 20 metros de Sapucaia. E a divisa da Luiz Pasteur, ela se confunde muito, então tem muita gente que nem sabe se é Esteio ou Sapucaia daqui a pouco. Está em Esteio, está em E Sapucaia. então eu enxergo que quem está do lado de cá da RS, né, para o lado de Esteio, que é Sapucaia, tem muito espaço ali de Sapucaia, acaba meio que ficando abandonado, né? Porque teria que ser, na minha opinião, seguir a regra ali da RS, de um lado Esteio, do outro lado Sapucaia. Daqui a pouco, se a gente dividisse isso, o Esteio já não seria a menor cidade do estado, né? Mas é uma situação bem delicada, porque a gente foi fazer a nossa confraria lá no balneário, né? Então, quem tinha que vir de Sapucaia só tinha um caminho para vir lá pelo viaduto novo, né? Ali da Teodomiro. Se o cara não vir por ali, não tinha como, né? Por isso que eu digo assim, eu reforço, né? Que o cuidar da cidade é cuidar como um todo. Né? É olhar, é tu ter a parceria com os municípios vizinhos, é tu entender, né, as divisas claras, não é só cuidar do centro. Claro que a gente precisava melhorar o centro de Sapucaia. Isso é uma coisa óbvia, as pessoas, mas agora melhorou. Tá, mas melhorou o centro, mas a gente precisa melhorar a vida do cidadão sapucaense, a gente precisa melhorar a vida das pessoas para elas conseguirem empreender no município, as indústrias virem e terem mão de obra qualificada. Então, é um todo, né, que precisa ser pensado e precisa ser colocado em prática. Né? Porque na realidade, quem movimenta a economia é o consumo, mas o consumo só existe se houver empregos e houver renda. E quem gera a renda é o empresariado, né? Quem gera a renda para o colaborador, para o seu funcionário. Sim. E não importa se é uma MEI empregando, ou empregando a si mesmo, ou se é uma multinacional que tem lá os seus 2, 3 mil funcionários lá dentro. Todas eles vão gerar recursos para serem gastos. E aí precisa gerar oportunidades locais. Sim. Porque senão a pessoa usa a cidade como um ganhador de recursos mas vai gastar esses recursos em outra cidade. Sim. Onde que tem mais infraestrutura. Eu vou mais longe, não adianta também tu gerar oportunidade e tu não ter aquela mão de obra ali qualificada para poder suprir o empresário. Hoje a gente escuta muito ali na Expo Inter, ali é recorrente. As empresas, só não vou pegar mais serviço, eu vou indicar o fulano, ciclano, porque não é que eu não tenho capacidade de mão de obra hoje em dia para fazer. Né? A minha empresa eu teria ferramenta, teria tudo, mas não tenho mão de obra qualificada para poder entregar no tempo hábil. Então isso também tem que ser pensado. Mas o que ocorre, assim, isso eu tive só pontuando, eu tive um amigo meu que ele tinha, né, ele queria colocar o empreendimento dele, eu tentei trazer para Sapucaia na época, né, e ele colocou em Nova Santa Rita. Né? Não, porque lá me ofereceram isso, então o município de Nova Santa Rita, e ele não conseguiu mão de obra, teve que tirar de Santa Rita, porque a mão de obra não era qualificada, nem precisava de muita qualificação, precisava de mão de obra e não tinha, por causa das ofertas ali das distribuidoras. Né? Mas dito isso, assim, para que tu tá falando, Maninho, vem bem ao encontro aquele encontro que a gente teve com o Felipe aqui, né, com o Felipe Costela, prefeito de Esteio, quando ele comentou que um dos problemas também de Sapucaia, e eu acho que esses problemas estão recorrentes em quase todas as cidades do Brasil, que é mão de obras, às vezes, sem a qualificação necessária. Isso. E aí precisam não só as empresas, mas também as empresas, junto com o poder público, criar maneiras de qualificar a mão de obra. Sim. Mas não adianta qualificar a mão de obra para uma indústria química se no meu município não tem indústria química. Eu tenho que ver qual é a identidade comercial e industrial da minha localidade e treinar o pessoal para ter de acordo com a identidade local. E isso vai fortalecer muito, vai fortalecer até para que gere um centro destas atividades
locais. Sim. E com certeza vai fortalecer a economia local. Fortalecendo a economia local, todos ganham. Até aquele MEI que abre uma carrocinha de cachorro-quente na esquina. Sim. Fortalece toda uma cadeia. Isso eu acho que isso vem sendo fomentado agora, começando a confraria em Sapucaia. Nós temos lá uma CDL forte, tem a confraria de empreendedores também em Sapucaia, né? Tem a CIS também trabalhando, né, com qualificação em si. Isso também provoca que o poder público se mexa para que possa, né, melhorar e qualificar mais. Nós tivemos ali vamos dizer assim, uma faísca de nosso município ali, melhoramos o centro do município, né, criou-se um ambiente, parece favorável, mas agora, de um tempo para cá, parece que meio que se abandonou, né? Então, acho que a gente não pode deixar isso morrer, tem que se provocar, sim, o poder público, que ele se mexa e consiga trazer esse ambiente favorável. Lá em Esteio, né, vamos falar dessa questão da confraria. Nós se colocamos, a confraria Power Hub DOR se colocou à disposição do secretário do empreendedorismo lá, o Francisco Alves e a Mila, né? Então, quando eles lançam um treinamento, e junto com o Sebrae, primeiro eles nos informam, antes de informar a CDL e a CISI, para ter uma ideia, que eles perceberam o movimento da confraria. E um dos eventos deles com o Sebrae, que foi lá no Salão Nobre da Prefeitura, nós da confraria colocamos 92 empresas para serem treinadas, né, dentro do objetivo deles. E foi feito 3 eventos. Foi feito esse, depois foi feito um na CDL e um na CIS. E todos a gente trabalhou em parceria junto. Então, eu digo, vamos dizer assim, mas nós fomos lá e nos colocamos à disposição, né, Delci? Sim, então, sim. Vamos dizer assim, demos o primeiro passo. O empresário, os representantes dos empresários de Sapucaia também deveriam não ficar esperando pela prefeitura fazer um evento. Vamos lá, vamos nos colocar à disposição, vamos trabalhar junto. Sim. Mas sabe que a gente tem lá o Douglas, o presidente que é presidente da CIS hoje, o próprio presidente da CDL, esse pessoal faz um movimento de busca, de provocação, né? Eu não sei se estão tendo respaldo hoje do poder público, né? Mas existe uma... Mas a gente não pode... Confraria da Mulher... A gente sabe que o poder público por si, ele deveria apoiar essas iniciativas, mas depende muito do perfil do administrador local, que às vezes ele tem um perfil mais social e às vezes não é voltado tanto para o lado empresarial. Independente disso, o empresariado não pode ficar aguardando por isso. Ele precisa fazer por si. E a Power Hub Business, ela está aí para isso, para os empresários se unirem, fazerem negócios e buscarem parcerias fortes com iniciativa privada ou pública. Vai depender do local, do momento, o que eu quero. Procurar um Sebrae, ele é independente de partidos políticos, independente de qualquer coisa. Tu procurar um Sebrae e buscar palestras, que nem a gente fez em Esteio, que nem nos procuraram em Santa Maria, lá no nosso o Power Hub de Santa Maria. O Power Hub é aquela questão de estou contigo, né? Às vezes o cara tem a vontade, mas não sabe aonde buscar. Eu acho que o Power Hub pode ser essa... É isso aí, é uma união. Dar esse suporte, né? Dar o caminho. Às vezes tu vê com o outro como que ele fez, que deu certo para ele, por que para mim não tá dando? Isso, então, é a união dos empresários, né? Aonde que uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Então tu se une um grupo de empresários e dentro da Power Hub nós criamos as cadeiras únicas, aonde que a gente busca não gerar concorrência entre os participantes. Sim. Com isso, tu sabe que eu vou trabalhar por um conjunto, e o conjunto vai trabalhar por mim também. Sim. Então é um ganha-ganha, é uma união que faz resultados positivos para todos, de maneira de negócio, gerar negócios. Um compra do outro, fazer negócio, mas também de conhecimento. Todos os eventos que a gente faz na Power Hub, né, Gilberto? A gente leva um palestrante, mas ele não vai lá para vender o produto dele. Sim. Ele vai lá para ensinar empresários de como que eles podem ganhar,
como que eles podem ganhar. Fizemos já sobre vendas, fizemos sobre marketing digital, fizemos sobre reforma tributária, fizemos sobre questão financeira, comunicação. A gente vai variando que todo mundo sai ganhando com alguma coisa. Às vezes o que para nós é óbvio, para o outro não, né? Para nós que às vezes é fácil, para o outro não. Então é muito disso, assim, o conhecimento ele liberta, né? Então é bem por aí mesmo. E os nossos palestrantes são todos referências, porque ali no início a gente falou Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, Esteio, Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? Vamos dizer assim, a faixa essa da 116 aí. Em todas as 3 confrarias aqui da Canoas, Sapucaia e Esteio, tá tendo mais ou menos essa mesma dinâmica de empresas de fora. Então, a gente tem vários palestrantes que são de Porto Alegre. Sim. Tem uns palestrantes que chegaram na nossa confraria através de algum outro movimento, mas que já estão fazendo palestra na Prefeitura de Esteio, estão fazendo palestra na CDL, estão fazendo na CIS, que a gente trouxe esses palestrantes. Sim, então, eles aprenderam com nós. Vamos dizer assim. Não, essa mais lógica, ou menos eles perderam o medo, na realidade. Não é que eles aprenderam, eles já sabiam. O que aconteceu é que eles perderam o medo. E aí viram que, na realidade, eles podem ajudar muito mais empresas, muito mais pessoas. E a gente até fala, quando a gente fala em empresa, quero deixar bem claro, para você que está nos ouvindo, não adianta levar um CNPJ lá. Tem que ir um empresário mesmo, é um empresário que tem que ir lá, porque é o empresário, é o CPF dele que movimenta o negócio, não é o CNPJ está lá estático, é você empresário que é dono do seu negócio, e é você que tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Maninho, relacionado aos nossos confrades, Esteio, Sapucaia e Canoas. Hoje, essas 3 confrarias, no mínimo 250 empresários ativos atuantes. Em outras oportunidades, a gente já fez essa mesma pergunta lá no passado, naquele primeiro podcast que a gente gravou com o Felipe, quando ele era secretário do Desenvolvimento Econômico, uns 3 anos atrás, e numa palestra que ele fez para nós lá no segundo encontro da confraria. Mais ou menos na mesma lógica. Hoje, o Parque de Exposição, com todas as feiras que acontecem durante o ano, e tem vários eventos, né? Uhum. Tem alguns eventos ali que, agora em maio, acredito, né? Aquelas feiras de maio ali que acontecem 5, 6 eventos junto. Até que ponto e qual seria a forma desses empresários, de alguma forma, participarem dos eventos ou se candidatarem a serviços, né? Prestar serviços, isso é via licitação, é contratação, o que demanda, vamos dizer assim, da sociedade, dos empresários da região aí para o nosso empresariado da confraria? Depende muito do evento, né? Agora em abril nós temos a Nacional da Braford, né? Que é uma raça de bovinos, que é um evento deles fechado, eles trazem o público deles ali, os empresários já ligados ao setor, à associação. Depois, logo adiante, ali, dia 13 a 17 de maio, nós temos a FenaSul Expo Leite. O que é a FenaSul Expo Leite? Que nem tu trouxe ali. São vários eventos dentro de um evento, né, que é a FenaSul. Então, nós temos a Multifeira de Esteio. Na Multifeira de Esteio, eu acho que tem um dos pavilhões que são para os empreendedores e empresas locais ali que são cadastrados através da prefeitura. Então, os 3 pavilhões durante a FenaSul a gente considera multifeira, pavilhão internacional, pequeno comércio e agricultura familiar. Em um acontece os shows, tem o artesanato, no outro tem os empreendedores, tem algumas lojas de carro ali que eu vi também. E o ano passado veio o Pan-Americano de Assadores e Chefes, esse ano vai ter o Ibero-Americano, que também ali dentro tem vários empreendedores, ali quem faz gestão é o RS Brasipros, lá a Associação dos Assadores, né? Logo do lado nós temos o pavilhão da Gadolando, né, que é do gado de leite. Então tem gado holandês, gado Jersey, tem outras raças também que fazem ali a questão do concurso. Daí ali, naquele pavilhão, acontece a Expo Leite. Este ano, no pavilhão do gado de corte, vai estar acontecendo a Fenovinos. Tem mais de 1.100 ovinos inscritos, né, que acontecia no interior do estado, em outra data, e agora vem para dentro da FenaSul também.
Lá no outro lado do parque vai ter o Rodeio FenaSul, que é a Associação Gaúcho do Laço que faz a organização. Na área do cavalo crioulo vai ter uma etapa de classificatória do Bocal de Ouro. Então, na pista do cavalo árabe também tem, na pista do manga larga também tem, e por aí vai, em todo o parque vão ter diversas atividades acontecendo durante o mesmo tempo, que vai ser todas juntas e a FenaSul, mas são diversas entidades diferentes que organizam. O parque cedia tudo isso, é um copromotor que a gente chama, então a gente cuida de algumas da organização geral e de algumas áreas específicas da feira, mas cada um responsável pelos seus espaços. Na Expo Inter, né, que é a grande feira que acontece no parque, depois fora esse tem o Festival do Japão, onde envolve muito também tem uma parceria com a Prefeitura de Esteio, mais de 70 mil pessoas visitam também, que é um nicho bem específico ali, mas movimenta a gastronomia muito forte, né, a área da gastronomia e de algumas outras vendas afins, né, com o Festival do Japão. Tem outros festivais, que são os festivais de anime, que eles chamam, tem vários eventos evangélicos durante o ano. A gente está com poucas datas, na verdade, no Parque do Brasil Livre agora durante o ano de 2026. E a Expo Inter em si, né, é por cadastro, né, e geralmente o pessoal tem uma preferência, quem já colocou no ano anterior, por aquele espaço que ele está expondo. Tudo relacionado ao agronegócio. Então a preferência é para o agronegócio. Tá? Agora, sim, a confraria poderia ter um espaço? Poderia. Né? É tudo por metro quadrado, de acordo com o regimento interno da feira. Né? Pode conversar conosco lá no setor de contratos, a gente ampliou muito. De 2023 para 2026, para a gente ter uma ideia, nós dobramos o valor de arrecadação nas áreas que nós fizemos a gestão no setor de contratos. Nós tivemos em 2023, no primeiro ano que eu fiz, 3 milhões e 800 de arrecadação nas áreas. E agora, em 2026, passou de 8 milhões e 200 nas áreas locadas, só fazendo gestão das áreas, né? Incentivando que o pessoal construísse para ficar durante o ano inteiro, né? Para trazer mais vida para o parque. Hoje nós temos diversas atividades, o Cicobi, agora essa semana ainda a outra empresa lá, Biosustentar, se instalou para funcionar durante o ano inteiro, mas que nem eu falei, tudo voltado para a promoção do agronegócio. Inclusive agora em abril tem o Festival da Alegria lá, da Sertanejo, que foi há anos atrás no parque, agora voltou. Esse recurso do festival, ele vem diretamente para investir para a promoção do agronegócio. Então, o parque, ele é um parque do agro. Né? Então, se forem empresas ligadas ao agronegócio, tem preferência. Agora, o comércio em geral, daí a gente vai alocando para poder atender esse setor do agronegócio. Claro, muito bom. Mas são locações específicas para a feira. Claro. Né? Respondendo a pergunta, né? Bom, Maninho, eu acredito que até pelo adiantado da hora, a gente combinou conversar, bater um papo assim, tu tirou bastante dúvidas, acredito eu que também deve ter gerado mais algumas, mas o pessoal vai nos perguntar e vão nos encaminhar e a gente encaminha se ficou alguma coisa. Mas o fundamental e o principal é que nós da Power Hub estamos para servir o empresariado, assim como eu sei que também, né, Maninho? E eu sei que nas tuas veias corre um sangue político também, né? Sim. E há uma probabilidade bem grande que daqui a pouco tu vire um prefeito de Sapucaia, quem sabe? Sim. Porque nós temos esse nosso viés aqui de levar algumas pessoas a chegarem nesse patamar. E vai ser uma honra para nós, daqui a um tempo, nós te recebemos aqui, talvez como prefeito de Sapucaia. Sim. Mas hoje nós queremos, em meu nome, em nome do Gilberto, em nome de toda da família Power Hub, agradecer a tua presença aqui e dizer que as portas estão abertas. E no que for preciso referente a negócios, conte com nós, né, Gilberto? Isso aí. Então, aproveitar a presença do Maninho, né, reforçar um convite para os empresários de Sapucaia, para participarem da confraria. A confraria hoje ela é nova em Sapucaia, mas
Em Esteio nós estamos desde 2024, aqui em Canoas o Delci já perdeu as contas de quantos anos. A confraria já está acontecendo. Não é tanto assim. Acontecendo em Santa Maria, né, Delci, e outras cidades aí do interior do estado, São José, Santa Catarina também. Então é um projeto aí a nível Brasil, que começou aqui em Canoas. A gente está tocando em Esteio e agora Sapucaia, convidar os empresários de Sapucaia, que o movimento é interessante, e também deixar agendado já com um maninho aí para o futuro aí algumas... Talvez uma palestra lá para nós. Não, sim, a gente já vem primeiro conversando. Primeiro uma visita, né, Gilberto? Primeiro uma visita, participar. Primeiro ele vai ter que ir lá olhar e... Então tá, maninho, deixa uma mensagem final aí, diga para os nossos ouvintes aí o teu ponto de vista referente ao futuro político e econômico da nossa região aqui, que pega Esteio, Sapucaia, Canoas, na tua visão do agronegócio e numa visão meio que geral. Eu sou meio que um intruso no meio do agronegócio, né? Mas a gente conseguiu entender bastante, poder fazer a nossa parte, que é a gestão para a promoção do agronegócio, aqueles que realmente entendem do setor, poder trabalhar dentro do Parque do Brasil. Eu acho fundamental trabalhar a questão da liberdade econômica, desburocratizar, né, principalmente nas áreas ambientais, sem prejudicar o meio ambiente, porque quando a gente fala em desburocratizar, as pessoas já acham que vai poluir, que vai desmatar, e não é isso. A gente pode conciliar as duas coisas, incentivando, orientando. Muitas vezes o empresário ele quer fazer, mas não sabe como fazer. Né? Então, acho que esse sim é um papel do poder público, desburocratizar nesse sentido, dar liberdade econômica, fazer que os empresários, os empreendedores façam aquilo que eles sabem fazer, e o poder público se limite a fomentar e promover para que isso de fato aconteça, porque não adianta, sem recurso, sem emprego, a gente não consegue desenvolver nosso município, a gente não consegue ter educação, não consegue ter as outras áreas que são fundamentais, saúde e segurança. Então, a minha esperança é poder contribuir nesse sentido, né, aqui na nossa região metropolitana, levando esses debates, podendo ser esse canal de comunicação para que a gente melhore cada vez mais, consiga desburocratizar e fazer com que o nosso estado cresça aí a cada dia. E provocar que o Power Hub saia uma edição lá dentro da Expo Inter ainda na minha gestão, né? É isso aí. Olha, isso aí a gente tinha desenhado algum projeto ano passado, e aí como também embalou em Esteio... E pior que deu enchente, né? Nós íamos fazer um lá, a gente já estava preparando dentro da feira. Da feira, a feira também. E aí veio a enchente, deu uma desmobilizada e mudou-se o rumo. Mas é uma provocação excelente, excelente. E nada melhor do que a gente ser provocado. E tem muitos espaços bacanas lá fazendo. Vamos preparar isso então. Algo mais, Gilberto? Não, é isso aí. Reforçando, dia 7/4, confraria de Sapucaia. Eu vou passar em seguida, nos próximos dias, aí o endereço. Ainda vou conhecer o local, mas é um local padrão muito alto. É uma construtora lá em São Leopoldo que nos ofereceu o local para fazer a confraria. Então, já vamos exportar as fronteiras. Esteio já fez em Canoas, né? No passado, a gente já fez em Canoas, então... Eu acho que o objetivo é a gente levar os empresários num local bacana, legal, pra e fazer que gere negócio. Conexões de negócios. O importante é isso. Bom, então, agradeço, Maninho, pela presença. Excelente. A tua explanação assim abriu uns horizontes enormes e também nos provocou para levarmos empresários para dentro da Expo Inter. Obrigado, Gilberto, novamente, parabéns pelo teu trabalho junto à Power Hub de Esteio e Sapucaia. E você, empreendedor que está nos assistindo, procure andar com empresários que pensem que nem você, ou até bem diferente de você, mas que pense de uma maneira de fazer os negócios crescerem, e não apenas em si próprio, mas num conjunto. E por quê? Sozinho nós vamos longe, mas com pessoas que querem crescer, nós vamos muito mais longe. Até a próxima.